Boa noite, meus irmãos. Que alegria poder estar aqui junto com cada um de vocês, para juntos nós celebrarmos ao Senhor como temos feito. E hoje, como bem representado aqui, sentados à mesa, daqui a pouco, partilharemos, do corpo e do sangue de Cristo Jesus, dado por nós na cruz do Calvário. Então, que bom é você estar aqui, para juntos nós vivermos esse tempo de reconciliação, para juntos nós vivermos esse tempo de entrega, esse tempo de comunhão. E antes de nós celebrarmos a ceia do Senhor, eu gostaria de continuar dividindo com você um pouco sobre a vida de oração, sobre o lugar secreto. Queria pedir para o pessoal colocar aqui no fundo a imagem. Essa é uma série de mensagens que eu sempre tive muito desejo de fazer. Ainda não tinha surgido a oportunidade, não era o momento, o Senhor ainda não tinha confirmado no meu coração, mas nesse período de férias que eu tirei, o Senhor foi me conduzindo para que eu trouxesse essa série de mensagens aqui e compartilhasse com os irmãos. Então, essa série, ela tem como um propósito muito simples: resgatar a vida de oração na vida de quem decidiu seguir Jesus, na vida do discípulo. Nós precisamos, meus irmãos, resgatar o nosso tempo de oração. Oração, embora tenha pedido, sim, você pode fazer pedidos ao Senhor, sim, você pode colocar as circunstâncias que você está vivendo diante dele, você deve, na verdade, mas oração não é só isso. Oração não é só aquele minuto ou talvez poucos segundos em que você agradece pelo seu dia, pela sua vida e pela sua saúde. Claro que é isso também, mas não é só isso. Se for só isso, é muito pouco. Não é verdade que às vezes nós entramos no quarto para orar e parece que 5 minutos é uma eternidade orando? Não parece que falta assunto? Parece que nós não temos o que ficar ali falando com o Senhor, conversando com Ele, e parece que Ele também não tem nada para falar a nós. É por isso que nós estamos olhando para algumas orações na palavra dEle, para vermos como homens e mulheres colocaram a sua vida, derramaram a sua vida em buscar a oração, para que eles pudessem, naquele momento ali, ter um diálogo com Deus, uma conversa restauradora com o Senhor. Isso é oração, uma conversa restauradora, em que eu falo, sim, sem dúvida, mas eu também ouço o Senhor falando ao meu coração. Então essa série, ela busca não só falar sobre a importância de orar, mas que a importância de orar seja percebida no conteúdo da oração. Quantas coisas às vezes não oramos e que deveria fazer parte dos nossos momentos de conversa com o Senhor? Quantas vezes não abrimos o nosso coração diante dele, nem às vezes nos preocupamos, nem nos atentamos, passa despercebido coisas que deveriam fazer parte da minha e da sua oração. E hoje eu quero ver com você uma oração conhecida, de um texto muito famoso, entre os evangélicos, um texto muito conhecido de todos nós, mas que eu e você só podemos entender de verdade esse texto quando entendemos o momento em que esse homem orou, que ele fez essa oração. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Abacuque, capítulo 3, verso 17. Abacuque, capítulo 3, verso 17. Diz assim a palavra do Senhor, Abacuque capítulo 3, verso 17, até o final do capítulo. Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos,
ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é força. Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Esse com certeza é aquele texto que a gente lê assim e já revigora a nossa alma. Só da gente ler esse texto já fala profundamente ao nosso coração. A gente no seminário, como a gente era avaliado nas pregações, né? A gente era avaliado na técnica da pregação pelos professores. Nós entre os alunos brincávamos assim, tem alguns textos que é só a gente não atrapalhar, é só a gente seguir assim, fazer muito pouco, porque o texto já fala por si só, o texto já é muito rico, o texto já alimenta muito o nosso coração. Tem alguns textos da Bíblia que são mais difíceis, a gente precisa se esforçar mais para explicar. Mas um texto como esse aqui é aquele texto que só de ler o seu coração já é tomado por aquele sentimento de confiança e de alegria no Senhor. Mas o momento em que Abacuque orou, não era um momento de apenas paz, não era um momento em que Abacuque estava sentindo-se muito bem, em que Abacuque estava num momento de comunhão profunda com o Senhor e por isso orou dessa forma. Abacuque passava por um momento de extrema dificuldade. Abacuque passava por um momento em que a incerteza bateu à sua porta. Quando eu digo incerteza, não é só aquela incerteza de tipo, poxa, será que eu vou conseguir fazer aquele negócio? É claro que isso é importante, mas não é dessa incerteza que eu estou dizendo. Será que eu vou conseguir fazer aquele negócio e conseguir trocar o meu carro? Será que eu vou conseguir fazer aquele curso, passar naquela faculdade? Nada disso eu estou colocando como sendo trivial na nossa vida. Mas a incerteza que Abacuque está passando, ela é um pouco mais profunda. Ela é mais desestabilizadora. A incerteza que Abacuque passa é uma incerteza sobre a continuidade da sua vida. É uma incerteza sobre o que teria ou não teria na sua mesa para ser alimentado, para alimentar os seus filhos. É o que aconteceria com as pessoas que ele mais amava. Mas não o que aconteceria no sentido, mais uma vez, das incertezas que temos no dia a dia. Mas imagine que você está numa situação, se veja numa situação em que você não consegue cuidar de você mesmo, e você, principalmente por não conseguir cuidar de você, também não consegue proteger quem você ama. Talvez mais próximo disso seja a pandemia. No começo da pandemia, ali, quando nós sabíamos muito pouco sobre a Covid-19, quanto medo tomou o nosso coração. Quando foi dito, né, que aqueles que já estavam com a idade um pouco mais avançada tinham mais riscos, e aí você traz na mente aquele seu avô, aquela sua avó, ou talvez o seu pai, que talvez esteja com mais idade, e você sabe que você não pode se proteger dele, e você sabe que você não pode proteger outros. É um risco que se aproxima um pouco do que Abacuque está passando aqui. E como todos os domingos eu tenho dito, né, nas duas orações de Davi que estudamos, tanto no Salmo 51, quanto no livro de 1 Crônicas 28, toda oração tem o seu contexto. E o que fazia, o que promovia esse momento de instabilidade na vida de Abacuque, dessa instabilidade tão intensa sobre a sua própria vida, sobre o que ele comeria ou talvez não teria para comer, o que aconteceria consigo mesmo e com seus filhos, seus amigos, seus parentes, era fruto do momento em que Israel vivia. A nação de Israel havia atingido o seu ápice nos dias do reinado de Davi e de Salomão. Uma nação vivendo em crescente prosperidade, prosperando a cada momento. Davi une as 12 tribos, Salomão faz da nação de Israel uma potência mundial, mas esses dias passaram. Nós já estamos aqui em mais ou menos uns 300 anos à frente dos dias de Davi e de Salomão. E a nação vive um período absurdamente terrível. A nação vive um momento mergulhado na idolatria, na adoração a outros deuses, práticas trazidas de outros povos
para Israel, apenas um parênteses aqui para os irmãos verem a profundidade da distância do Senhor que a nação de Israel tomou. Abacuque viveu um pouco depois dos dias do rei Manassés. O rei Manassés foi o filho que o rei Ezequias teve naqueles 15 anos que ele pediu a mais para o Senhor. O rei Manassés foi o rei mais cruel em todo Israel. Ele trouxe uma prática de um rei, uma prática de um Deus que os povos ao redor de Israel adoravam, daqueles povos que Deus havia dito a Josué para não deixar permanecer na terra, que era a prática do sacrifício de crianças. E esse rei o rei Manassés, ele sacrificou o próprio filho dele no templo do Senhor ao deus Moloque. Eu estou contando isso aqui não para assustar, mas para mostrar a profundidade da idolatria daquele povo, a distância que o povo de Israel estava do Senhor. E por conta dessa idolatria, obviamente, no próprio exemplo que eu disse, já percebe-se isso, uma insensibilidade quanto aos valores e princípios de Deus. A nação vivia como qualquer outra nação ao redor, não era mais a nação do Senhor, não era a nação que deveria ser referência, mas uma nação que vivia inundada, imersa, afundada em imoralidade, de todos os tipos, imoralidade de todos os tipos, impureza sexual, desonestidade, o rico se aproveitando do pobre. E por conta disso, uma consequência natural de quando se vive nessa distância do Senhor e não preocupado com os princípios e valores de Deus, o que dominava Israel era a corrupção e a injustiça social. Um povo corrupto, um povo que tirava o direito de quem tinha direito, o povo que roubava aquilo que pertencia a outros para poder ajuntar para si mesmo. Um momento de Israel em que a injustiça social era perceptível, sim, era nojenta, era como em qualquer outro povo que não conhecia o Senhor. Então esse é o momento em que Abacuque está. Como se a nação que ele conhece o Deus verdadeiro, ele é o profeta do Deus verdadeiro, mas ele vive numa nação que deveria ser a nação do Deus verdadeiro, mas que não se parece em nada com aquela nação que um dia conheceu o Senhor. Uma nação afundada na imoralidade, na idolatria e na injustiça social. É estranho que a gente percebe isso facilmente no nosso país também, não é? Eu vejo que como nós conseguimos perceber os ídolos ao nosso redor, no nosso país. Hoje talvez não tenham nomes, não sejam estátuas, mas eles têm. O dinheiro continua sendo um Deus da nossa sociedade. Talvez não só aqueles que têm muito, mas aqueles que também não têm, desejam tanto, que vivem e passam por cima do que for para poder ter um pouco mais. E se eu precisar passar por cima de alguém, eu não vou evitar, porque eu quero ter mais. A imoralidade sexual sendo normalizada a cada momento mais e invadindo a igreja. Aquilo que é errado é contestado aquilo que é errado, quando contestado, é dito, mas que falta de amor. Deus é amor. Ele me aceita como eu sou, por que você não aceita? Mas por trás desse discurso, que parece um discurso bíblico, está na verdade o esconder dos seus próprios pecados. E ainda cauterizar a própria consciência, dizendo, não, o que eu estou fazendo está certo e Deus aprova. Quando não está. Isso infelizmente não está só na sociedade. Mas por fazermos, como igreja eu estou dizendo, por fazermos parte da sociedade, parece que isso às vezes também se manifesta no nosso coração. Nós vivemos um tempo de insensibilidade com a palavra de Deus, absurdos. A família sendo contestada e atacada a todo momento, aborto, propostas do aborto serem normalizados na nossa sociedade, ideologia de gênero, querendo colocar na mente das nossas crianças que o plano para elas não é o plano de Deus, mas um plano humano e diabólico. A homossexualidade tratada como se fosse algo comum e bom para a humanidade, como se a prática fosse abençoadora. E não digo abençoadora no sentido espiritual, mas como se promovesse vida, o que não promove. Nós vivemos uma sociedade, assim como Abacuque, mergulhada nessa mesma idolatria, nessa insensibilidade com os valores e a palavra de Deus, injustiça social e corrupção. Nós vivemos no Brasil.
não tem muito o que falar. Independente de qualquer posicionamento político, eu não estou falando sobre isso, mas é fato. Olhemos para a nossa nação, olhemos para o nosso governo. Nós temos um governo completamente corrupto. Mais uma vez, eu não estou fazendo um apontamento político, eu estou fazendo um apontamento bíblico, teológico. A impunidade foi coroada no nosso país. A corrupção foi validada. O mal foi glorificado no nosso país. Independente, mais uma vez, de qualquer posicionamento político, olhando para as práticas e o que o nosso país fez. Nesse contexto em que nós nos percebemos tão próximos assim de Abacuque na nossa realidade, e eu fiz isso propositalmente para que a gente possa entender o dilema de Abacuque, para que a gente possa entender o que está pulsando no coração de Abacuque. Os 2 primeiros capítulos do livro de Abacuque também são uma conversa. Todo livro é uma oração, viu? Todo livro é uma oração. A gente conhece mais o finalzinho, mas todo livro. No capítulo 1, Abacuque começa falando com Deus. E Abacuque começa dizendo: Senhor, até quando o Senhor vai ficar em silêncio? O Senhor não está vendo a maldade derramando em Israel? O Senhor não vai fazer nada quanto a essa impunidade? Isso também acontece conosco, não acontece? Às vezes a gente vê a impunidade do nosso lado, a gente fala: Senhor, quando o Senhor vai agir com poder? Quando o Senhor vai resolver esse problema? E aí a próxima fala é do Senhor, é Deus respondendo, Deus falando e Abacuque ouvindo. Realmente, num lugar secreto, né? Ele e o Senhor conversando. E o Senhor responde a Abacuque dizendo: eu vou intervir, mas eu vou usar um povo para intervir, a Babilônia. Eu trarei os babilônios e eles vão dominar sobre vocês. Aí tem a terceira parte da conversa. Abacuque se vira para o Senhor e diz assim: Senhor, como o Senhor vai usar um povo corrupto como os babilônios para nos punir pelos nossos erros? Só porque nós também somos corruptos? E esse diálogo é um diálogo que eu incentivo você a ler o livro de Abacuque na sua casa, em que o Senhor mostra a Abacuque, ou convence a Abacuque do quanto a sua vida, do quanto a sua vida não, do quanto a nação da qual ele fazia parte, era exatamente igual àquela nação que nunca tinha ouvido falar do Senhor, ou se rendido a Ele, como os babilônios. Então, diante desse contexto, de que o Senhor trará a Babilônia para punir Israel, Abacuque se depara com a incerteza que eu falava no começo. Qual incerteza? Se a Babilônia vier, não serão só os maus que serão punidos, mas toda a nação, inclusive eu e a minha família, inclusive quem eu amo. É interessante porque quando a gente lida com Deus, quando a gente ora ao Senhor, parece que a gente ora como se Deus tratasse só no individual, certo? Por exemplo, a nossa nação com toda impunidade e injustiça como essa, corrupção para todo lado, e nós oramos e falamos assim: Senhor, nos abençoa, abençoa a mim e o meu negócio. Eu não estou dizendo que seja errado nós orarmos pedindo a Deus para abençoar o nosso negócio, mas nós não podemos nos esquecer que nós também fazemos parte de um povo, e que a corrupção desse povo nos atinge. Se o preço das coisas sobe, é porque o nosso povo, o nosso país, o nosso governo tem levado a isso, certo? Então a corrupção, ela afeta a todos. Eu nunca vou me esquecer de uma palestra, uma das melhores palestras que eu tive na Igreja Batista Memorial de São Paulo, em que o Deltan Dallagnol disse o seguinte: se a gente acha que uma morte já é ruim, e de fato a morte de uma vida é ruim, imagine as milhares e milhares de pessoas que a corrupção mata. Imagine as milhares e milhares de pessoas que deixam de receber aquele dinheiro que foi desviado para os bolsos daqueles que não deveriam ir. Quando a gente vê essas coisas, a gente não pode achar que nós vamos estar isentos por sermos povo de Deus. Nós vivemos num mundo corrupto, assim como Abacuque vivia naquela nação corrupta. E isso precisa fazer parte, nós precisamos entender isso, para que a oração de Abacuque faça sentido. Porque esse diálogo nos 2 capítulos, em que Abacuque pede intervenção, Deus fala que vai usar a Babilônia, e aí Abacuque fala: mas aí todo mundo vai ser punido também. É aqui que entra o momento da preocupação de Abacuque. Assim como
essa incerteza e essa preocupação também invade o nosso coração. Não é verdade que quando nós vemos um governo corrupto subindo, ou quando nós vemos a instabilidade econômica, não só do nosso país, mas mundial, isso não nos traz temor? Você que talvez tenha uma empresa, você que tenha funcionários a quem você paga um salário, você que tem família, que coloca o pão na mesa, isso nos traz ou não nos traz instabilidade e incerteza? A gente fica ou não fica preocupado? Porque nós fazemos parte, e se a coisa for por água abaixo, nós vamos também. É aí que essas coisas tocam o nosso coração, porque a gente está orando e falando, Senhor, ajuda-nos, mas nós fazemos parte de um povo corrupto, nós fazemos parte de um povo que se distancia do Senhor, constantemente, e a cada vez mais, como num avalanche, se distanciando dele. E por isso que essa oração, ela encontra tanto contexto na minha e na sua vida, por passarmos por um momento nacional, mundial, parecido como o de Abacuque, a distância descarada do Senhor. Eu e você precisamos entender o que esse homem conversou com Deus no lugar secreto. Eu e você precisamos aprender não só a importância, mas a importância com o que ele falou com o Senhor. Qual foi a sua conversa sobre a sua nação corrupta, sobre o seu medo em relação a si mesmo e aqueles que ele amava, e a sua fé no Senhor? Porque eu e você também enfrentamos a mesma situação. Eu e você enfrentamos as mesmas crises hoje em dia. E isso precisa fazer parte das nossas conversas no lugar secreto. E aí ele começa o capítulo 3, que é o capítulo mais conhecido do livro, né, onde está registrada essa oração, que o final dela é tão conhecido, que nós lemos agora há pouco, que é o texto que nós vamos estudar. Mas todo o capítulo 3, ele é escrito em forma de salmo. Esse capítulo, essa oração de Abacuque, muito bem poderia estar no saltério do livro dos Salmos, porque ela se parece muito, ela foi feita para ser cantada pela comunidade de Israel com cânticos. Lá no final, se você ler, está escrito, para ser entoada com instrumentos. Então, a banda, o ministério se reunia, né, lógico, obviamente não chamava ministério, o ministério se reunia e eles cantavam esse capítulo ao Senhor, junto com toda a nação, lembrando-se daquilo que o profeta registrou e daquilo que eles viveram nesse momento. Então Abacuque, ele passa por 3 momentos nessa oração final. A primeira delas é um pedido, lembra-te da tua misericórdia. Ele diz, Senhor, lembra-te da tua misericórdia quando trouxeres o juízo. Então ele orou falando, Senhor, o Senhor não vai intervir? E aí o Senhor responde, vou trazer a Babilônia. Aí Abacuque fala, ixi, então eu vou sofrer também. Senhor, então deixa eu te fazer um outro pedido. Seja misericordioso. Não me deixa sofrer tanto, nem a mim, nem a minha família. Poupe aqueles que têm te buscado. Por isso que eu disse, não é errado a gente orar pedindo a Deus para nos ajudar em meio às dificuldades. Mas nós não podemos esquecer que a resposta do Senhor para Abacuque está sendo, você faz parte de um povo corrupto, e você precisa entender que estar no meio desse povo corrupto trará também juízo sobre cada um deles. E esse juízo atingirá você, mesmo que você não queira. Assim como os exemplos que eu dei, das más decisões que nos atingem também. Então, Abacuque, ele faz o seu pedido, e ele diz, Senhor, lembra-te da tua misericórdia. E quando ele faz esse pedido, ele diz, Senhor, em tua ira, quando o Senhor trouxer ao seu juízo, lembra-te da tua misericórdia, porque Deus manifesta a sua ira sem trazer mais injustiça. Se a gente lê, não vamos abrir agora, Romanos capítulo 12, versículo 19, diz, Paulo orienta os irmãos da igreja, amados, não se vinguem, deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim diz o Senhor, a vingança cabe a mim. O Senhor é quem consegue punir o mal sem fazer mais mal. Nós não conseguimos fazer isso. Quando a gente vai tentar corrigir uma situação, a gente também acaba errando. A gente às vezes exagera. Às vezes a gente até tem a motivação boa, mas a gente acaba metendo os pés pelas mãos. Então o pedido de Abacuque já é colocando-se diante do Deus a quem ele está e dizendo, se o Senhor vai trazer juízo, seja misericordioso conosco. Mas eu entendo que isso é preciso.
Eu consigo entender o que o Senhor está fazendo. Mesmo que essa situação traga dificuldade para mim, eu sei que o que o Senhor está fazendo, o Senhor precisa fazer. Veja, então é uma conversa, mas que não é uma conversa simples. É uma conversa em que o coração de Abacuque está relutante. Ele quer questionar o Senhor. Ele quer se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, vai com calma aí, senão o Senhor vai me atingir também, vai. Eu estou aqui orando, pedindo para o Senhor consertar. Aí o Senhor diz que eu também vou ser atingido. Espera aí. Mas não é que ele vai ser atingido porque o Senhor fazia com ele maldade, mas porque ele fazia parte de um povo mau. E depois desse pedido que ele faz, lembra-te da tua misericórdia quando manifestar a tua ira. Ele começa a conversar com o Senhor sobre uma certeza. Ele tem uma certeza, Deus vai intervir. Então, ele agora já não está mais questionando a vinda da Babilônia. O que ele está é perguntando para o Senhor assim: Senhor, como o Senhor vai usar um povo mau para trazer justiça? Os babilônios são maus. Como o Senhor vai usar esse povo para trazer justiça? E aí o Senhor responde a Abacuque dizendo, e citando aqui as coisas que o Senhor diz: o caráter com que eu vou trazer juízo é baseado na minha lei. O Senhor, ele não é como os deuses gregos. Se você já leu mitologia grega, os deuses gregos, eles são extremamente passionais. Eles agem em reflexo, né? Afrodite, que é considerada a deusa do amor, ela é extremamente ciumenta. E ela faz tudo o que ela faz motivada por ciúme e por vingança. Zeus é extremamente instável. O grande Zeus, né, da mitologia grega, ele é extremamente instável. Ele se abala com frequência, embora ele seja um Deus muito poderoso. O Deus da guerra é extremamente irado. E ele não pensa duas vezes para fazer uma guerra. Esses deuses, eles, como foram criados, né, pelos próprios gregos, pelos poetas gregos, eles refletem os nossos sentimentos e emoções. Nós também somos dominados pela ira quando estamos bravos e às vezes fazemos coisas que depois nos arrependemos. Nós também, quando estamos com inveja, fazemos coisas que não gostaríamos. Nós também somos instáveis em muitos momentos. Mas o que Deus responde para Abacuque é: eu não estou agindo porque eu sou instável. Eu estou agindo porque anos atrás eu dei uma lei a vocês e vocês abandonaram a minha lei. Eu me revelei a vocês, eu me mostrei a vocês, eu resgatei vocês do Egito, dei uma terra, dei um povo a vocês, transformei vocês em uma nação, abençoei vocês, coloquei vocês numa terra que emana leite e mel, e vocês me abandonaram. E vocês se esqueceram de mim. Eu não ajo segundo uma instabilidade emocional. Eu ajo segundo a lei que vocês conhecem. Vocês sabem que eu sou santo, santo, santo. E aí durante a oração tem uma referência ao Sinai. Vocês lembram que eu me manifestei com raios e trovões no Monte Santo, né? Ele fala. E vocês se lembram da ira e do poder que eu manifestei, mostrando que eu não me misturo com o pecado. E que eu estava fazendo tudo aquilo por misericórdia e graça, por amor a vocês. Mas vocês não podem achar que eu sou misericórdia e graça, que eu relevo o pecado. E essa é uma mensagem muito importante para mim e para você, como igreja no século 21, meus irmãos. Deus, ele é cheio de amor, e ele é cheio de misericórdia, mas ele jamais abre mão da sua santidade. Ele jamais tolera pecado. Ele jamais deixa impune. Não ache você, porque não aconteceu na mesma hora que você fez, que o Senhor não trará punição pelos pecados, porque não há nada que passe desapercebido aos olhos do Senhor. Deus não é um velhinho, não é alguém carente, em que a gente só vai e está esperando para nos dar amor. O Senhor é o Deus revelado na palavra, santo, santo, santo. Ele não pregou Jesus na cruz, não esmagou o filho dele na cruz, não colocou as pisaduras e as dores que Jesus sofreu por nada, mas pela sua própria santidade, porque aquele era o preço dos nossos pecados. Com Deus nós não brincamos. Como diz Paulo no Novo Testamento, de Deus não se zomba. O que o homem planta, ele colhe. O que você tem plantado no seu casamento, você vai colher. O que você tem plantado na sua vida de pureza, você vai colher. O que você tem plantado nos seus negócios, você vai colher. Porque nós não respondemos a homens, nós respondemos a Deus. E chegou a hora de Israel prestar contas a Deus daquilo que eles viviam e estavam fazendo. E aí o Senhor dá uma visão
para Abacuque. A visão que o Senhor dá a Abacuque, a visão que o Senhor dá a Abacuque é de que ele iria intervir. Ele faz com que Abacuque veja, tenha uma visão e ouça a voz do próprio Senhor falando que a sua disciplina, a ira que ele estava trazendo, o que ele estava fazendo usando a Babilônia, era porque ele estava purificando Israel dos seus pecados. Ele não estava fazendo aquilo por alguma instabilidade, mas fazendo aquilo porque ele é Deus. E não só porque ele é Deus, mas porque, por ser Deus, amava o povo e não queria deixar o povo daquela forma como eles estavam. E aí entra nos versículos, no finalzinho do capítulo 3, nos versos que nós lemos. Então Abacuque começou fazendo um pedido: lembra-te da tua misericórdia. Depois Abacuque tinha uma certeza, Deus vai intervir. E agora Abacuque assume um compromisso. Depois dessa conversa amarga, depois dessa conversa difícil com o Senhor, ele assume uma atitude diante do Senhor. Senhor, eu estou com medo, o meu futuro é incerto, mas eu permanecerei na tua presença. Eu andarei com o Senhor, porque a minha esperança está contigo. E aí, para lembrarmos daquele versículo que está no capítulo 2, foi citado lá no Novo Testamento, em Romanos 1,17, Abacuque entendeu aquilo que o Senhor havia dito para ele, na segunda resposta: o justo viverá pela fé. Nós não viveremos pela economia nacional, pela estabilidade política, nós não viveremos pela poupança que temos no banco, nós viveremos pela fé. Todas essas coisas são instáveis, e a qualquer mudança no cenário, tudo isso pode ir por água abaixo. É por isso que a minha e a tua esperança, assim como Deus estava trazendo Abacuque para esse lugar, nós devemos colocar a nossa esperança somente no Senhor. Isso é conteúdo para muita oração, para muitos momentos no lugar secreto, porque não tem só a ver com saber cognitivamente, mas tem a ver com experimentar isso no coração. Eu sei muitas coisas sobre Deus, mas não significa que eu consigo viver daquela forma em relação a Ele. Eu sei que Deus é quem me sustenta, mas muitas vezes eu confio nas coisas dos homens. Então, no lugar secreto, você tem que se colocar como Abacuque, dizendo: Senhor, diante das incertezas da minha vida, eu quero confiar no Senhor. E o verso que a gente está falando aqui, o verso 17, ele é muito interessante porque Abacuque está usando uma ilustração. Quando ele fala ainda que a figueira não floresça, ele não está falando só no sentido de talvez ela não venha a dar fruto no próximo ano. Ele está fazendo uma associação com um enxame de gafanhotos. No Oriente Médio é muito comum enxames de gafanhotos. Esses dias eu estava assistindo uma série da Netflix com o meu pai, que fala sobre fenômenos do mundo, dos animais, né? E tinha um episódio que falava sobre a migração desses animais pelo mundo, falava sobre o curso que as baleias fazem nos oceanos, e uma dessas era dos enxames de gafanhotos no Oriente Médio. Eles saem da costa da África, passando por um mesmo enxame, passando por todo o Oriente Médio, indo até a China, devastando tudo, tirando tudo que é verde dos galhos. Destruição total. E Abacuque está dizendo: ainda que esse enxame passe, e eu sei que ele passará. Que enxame é esse? A Babilônia. Ainda que esse enxame passe, e ainda que essa figueira então não floresça, porque os gafanhotos passaram, ainda que os currais fiquem sem gado, ainda que meu lar seja destruído, ainda que tudo isso aconteça, mas não é um ainda talvez, é um ainda assim, já que vai acontecer, eu esperarei pelo Senhor, eu me alegrarei nele, eu continuarei confiando no Senhor. A minha confiança não está nessas coisas. Irmão, precisa tomar o meu e o seu coração assim. Eu estou dizendo porque eu mesmo pensei nisso agora, nesse segundo, falando sobre isso para os irmãos. Precisa ficar claro o quanto isso é difícil de eu e você vivermos. É algo que nós só conseguimos viver construindo uma vida de oração, uma vida presente no lugar secreto, onde falamos e ouvimos o Senhor, onde Ele vai moldando o nosso coração, onde nós intencionalmente, preocupados com isso, nos colocamos na mão dEle como oleiro, dizendo: trabalha o meu coração.
Meus irmãos, se a coisa mudar amanhã, eu não posso dizer para os irmãos que eu estou tranquilo em relação a isso aqui, porque eu preguei e sei dessas coisas. Eu preciso desenvolver isso aqui com o Senhor em oração. Eu preciso desenvolver essa intimidade com Deus, para que quando essas coisas acontecerem, se elas acontecerem nos meus dias, assim como aconteceu nos dias de Abacuque, o meu coração esteja firmado nele, o meu coração esteja cativo dele. Saber cognitivamente não é sinônimo de conseguirmos viver alguma coisa com Deus. E é por isso que essa série, essa pregação, essa palavra é sobre oração. Porque você só vai conseguir viver isso à medida que você desenvolver o seu relacionamento com Deus, à medida que você desenvolver a sua intimidade com Ele, à medida que você, assim como Abacuque, se você ler o livro na sua casa, eu sei que você vai fazer, no começo do capítulo, ele começa meio que com um ar altivo, dizendo assim: Senhor, até quando o Senhor vai ver essas coisas e não vai fazer nada? Até quando o Senhor vai ficar só olhando? E aí o Senhor vem até ele e conversa. Mas agora, a atitude dele é uma atitude quebrantada. É uma atitude humilde. Dizendo: Senhor, diante de ti eu sei que, mesmo que venha essa tempestade, mesmo que venha esse enxame de gafanhotos, mesmo que a Babilônia veja, e agora eu quero que você forme na sua mente aquelas cenas de cidade de guerra, todas destruídas, porque é assim que Israel ficou. Mesmo que depois que essa tempestade passe e tudo se acabe, e nós não vejamos gado nos currais, nós não tenhamos alimento, mesmo que nossas casas estejam queimadas, mesmo que tudo na nossa vida se abale, eu me alegrarei no Senhor. Meus irmãos, não é só para ser um versículo bonitinho em que nos faz coceira no coração, mas é para desafiar o meu e o seu relacionamento com Ele, porque nós vivemos dias maus, assim como Abacuque vivia nos dias dele. Meus irmãos, desde que o nosso Senhor Jesus subiu aos céus, nós vivemos na iminência da sua volta. Estamos estudando a carta de 2 Pedro aqui às quartas-feiras, e tem sido muito bom. O terceiro capítulo da segunda carta de Pedro fala só sobre o dia do Senhor. E parecia que quando eu lia o texto de Abacuque falando sobre juízo, parecia que eu estava lendo a carta de Pedro. Pedro escreveu 700 anos depois de Abacuque. E eu estou lendo Abacuque e Pedro, de Pedro 2000 anos, de Abacuque 2700 anos. Mas a promessa permanece a mesma: o Senhor voltará. E o dia do Senhor é um dia de juízo. Todo o mal será exterminado. A figura que Pedro usa lá na carta é de fogo. Como um fogo consumidor, o mal será consumido pelo Senhor. Não nos acostumemos com as práticas desse mundo. Não vivamos de acordo com aquilo que nós vemos acontecer à nossa volta. Caminhemos na contramão. Nademos na contramão. Em que nós nos colocamos diante do Senhor em oração, dizendo assim: meu Deus, meu Senhor, eu preciso confiar em Ti. Porque mesmo que esse dia venha e eu passe por tudo isso e eu veja instabilidades, incertezas sem fim, a minha alegria e a minha esperança está no Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nós sabemos que não podemos confiar nos nossos líderes mundiais, né? São como os deuses gregos, instáveis a todo tempo. Toda hora fica um fazendo birrinha com o outro. Ah, mas se você fizer isso, eu vou fazer uma guerra. Ah, mas se você fizer aquilo... Lógico que eu estou falando de uma forma de deboche aqui, mas a verdade é que o mundo é instável politicamente. E nós sabemos que a qualquer momento, uma coisa muito ruim pode acontecer. E eu não falo isso para assustar, não. Eu falo isso para perguntar para você, como filho de Deus, como filha de Deus, como está o seu coração com o Senhor? Será que você tem passado tempo no lugar secreto, sabendo que a tua segurança não vem do Senhor? Nós falamos muito isso, não falamos? Senhor, a minha alegria está em Ti. Nós falamos muito isso também, não falamos? Senhor, o Senhor é o meu pastor e... Nós falamos muito isso. Mas será que eu estou pronto a viver isso? Será que o meu coração está preparado para enfrentar isso? É por isso que eu queria nesse momento orar pela sua vida. Porque quando eu olho para o meu coração, eu vejo que eu mesmo preciso passar mais tempo num lugar secreto, conversando com o Senhor. Eu mesmo preciso me colocar mais tempo e mais vezes falando com o Senhor sobre as incertezas que podem atingir a nossa vida, sobre as mudanças que podem acontecer, notícias que nos desestabilizam.
A nossa confiança precisa estar no Senhor. Eu quero que você ore agora e se coloque diante de Deus, pedindo a Ele: Senhor, eu quero viver essa fé que depende de Ti, e de Ti unicamente. Senhor, eu não vou parar de vir ao Senhor em oração, fazendo pedidos também, sobre a minha vida, sobre a minha saúde, as pessoas que eu amo. Mas eu não quero confundir as coisas. Eu não quero achar que o Senhor está aí só para me abençoar, só para fazer alguma coisa que eu preciso. Eu quero que o Senhor trabalhe o meu coração, para que eu confie em Ti, mesmo se o que eu pedir não vier. Eu quero que o Senhor mude o meu coração, que o Senhor me trabalhe em mim, assim como o Senhor trabalhou em Abacuque, para que ainda que a figueira não floresça, eu me alegre no Senhor. Ainda que aquilo que me é mais necessário falte, a minha esperança esteja em Ti. Ô Senhor, tem misericórdia de mim. A começar por mim, Senhor, eu sei que preciso do Senhor, que necessito muito do Senhor. E é por isso que eu oro junto com esses meus irmãos, que o Teu Santo Espírito trabalhe e ministre isso aos nossos corações. Que o Teu Santo Espírito nos leve adiante dessa necessidade, nos colocarmos num lugar secreto contigo e pedirmos a Tua ajuda. Pai, queremos depender de Ti. Não queremos que o Senhor seja o nosso Deus apenas para realizar os nossos pedidos e desejos. Queremos que o Senhor seja o nosso Deus porque o Senhor é tudo que nós precisamos. Não o que o Senhor nos dá, mas o Senhor é tudo o que o Senhor nos dá. Pai, essa é a minha oração e do Teu povo aqui. Ajuda-nos, Pai, com o Teu Santo Espírito. Fala aos nossos corações.